Preciso que você confie em mim. Uma última vez. E aí, meus amiguinhos, como é que vão? Tudo bem? Tudo uma boa? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui no canal do YouTube, né? Tirando férias forçadas do canal, mas eu quero retomar esse ano de 2026 aqui, até porque nós temos um ano muito importante, um ano político, né, para o Brasil. E o primeiro tema que eu quero desenvolver aqui, com a ajuda de vocês também, que por favor comentem, questionem, façam perguntas, que a gente vai responder isso nas próximas oportunidades, é sobre a educação no Rio Grande do Sul. Que, ao meu ver, né, dentro do histórico que eu tenho como aluno, desde os anos 70 até os dias de hoje, né, já formado e trabalhando nas atividades nos quais eu escolhi, o que eu percebo, tá? E quando eu entrei, eu tive o privilégio de ter pais que me deram escola particular para estudar, mas eu ouvia falar muito tempo naquela época que, olha, a escola do Estado é maravilhosa, lá se estuda até latim, né? Então a gente ficava naquela, puxa vida, escola do Estado, hein? Coisa boa. Aí chega 1980, época do governo Pedro Simon, começa a primeira greve, que eu tenho ciência, do magistério gaúcho, começando a pedir reivindicações salariais, melhores condições de trabalho e outras coisas mais. Com o passar do tempo, 1980 até chegar a 2026, o que eu vejo? Trabalhando dentro da área política, trabalhando como técnico, tive a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa e ver professores fazendo reivindicações ao governo do Estado, que nós temos uma avaliação não muito positiva a respeito da educação. Mas mesmo assim, o que eu fiz antes de sair falando o que todo mundo fala? Fui conhecer essa estrutura, ou a sorte da minha vida me apresentou a possibilidade de conhecer pessoas que trabalham dentro da educação. E uma delas é a professora Angélica, que eu quero apresentar para vocês aqui, né? Ela é professora, ela é orientadora, tem pós, ela é especialista no assunto de educação, a meu ver. Até porque ela trabalha em órgãos que tratam exatamente disso. E eu pedi para ela a gentileza de me ceder esse espaço aqui para falar um pouco, eu meio que intimei ela, né? Ela está meio obrigada aqui, para falar sobre a estrutura da educação no Rio Grande do Sul, o histórico, o desenvolvimento, como se constrói uma escola, como se decide, agora vamos construir uma escola em tal lugar, por que da necessidade daquele lugar ter uma escola, para atender que demanda, como está a situação da escola do Estado no Rio Grande do Sul, como está a situação dos professores, que demandas o Conselho Estadual de Educação tem que desenvolver, resolver, quais são as situações que aparecem, né, para que todo mundo entenda, do jeito que eu entendi, como se trabalha pela educação aqui no Rio Grande do Sul. Então, professora Angélica, muito obrigado pela oportunidade aqui de estar no canal dos meus amigos Inspire-se, para falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão caro para mim aqui. Bom, pessoal, é uma grande oportunidade que eu estou tendo, né, de conversar com todos vocês a respeito de um assunto que às vezes a gente se pergunta, né, até mesmo dentro do Conselho. Hoje eu sou assessora técnica do ensino fundamental no Conselho Estadual de Educação, um órgão que, olha, grande parte das pessoas não tem conhecimento do que acontece lá dentro desse órgão, né, que normatiza a educação no Rio Grande do Sul. Tá? Então, criam-se deliberações, tudo que nós vamos começar a colocar em prática, né, dentro do Estado, na área da educação, passa então pelo Conselho Estadual de Educação. Até mesmo como o Jair acabou de me perguntar, e eu vou comentar durante a nossa conversa aqui, a respeito da criação de uma escola, né, como é que ela começa, o que eu tenho que fazer, que justificativa eu tenho que dar, né, para que eu consiga criar uma escola num determinado lugar, tá? Então, trabalhando dentro desse conselho, onde eu digo para vocês, como professora, né, há 22 anos, professora do Estado do Rio Grande do Sul, passei por vários órgãos, Coordenadoria Regional de Educação, Secretaria Estadual de Educação, e hoje estou no Conselho Estadual de Educação, e também trabalho numa escola técnica, né, que para mim é tudo novo. Então, por esse motivo, é que a gente se pergunta, né, que as pessoas não têm esse conhecimento. Eu mesma, trabalhando numa coordenadoria,
eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje do Conselho Estadual de Educação por estar ali, né? Trabalhando dia a dia por uma educação melhor, para que as normas sejam cumpridas, porque esse é o objetivo do Conselho Estadual de Educação. Ele cria a normativa, mas também fiscaliza, né, para que ela seja colocada em prática, assim como ela credencia escola, ela descredencia escola. Então, assim, ó, são vários as atribuições do Conselho Estadual de Educação, tá? Então, uma das questões que o Jairo me perguntou, né, foi como criar uma escola, né? Primeiro, o que nós temos que fazer quando nós vamos criar uma escola? É entender se há necessidade dessa escola ali, né? Se tem mesmo... se ela é particular, ela vai passar pelo Conselho Estadual de Educação. Se ela é estadual, ela vai passar pelo Conselho Estadual de Educação. Então, o Conselho normatiza todas essas escolas, tá? Sejam elas escolas, sejam elas universidades. Então, precisa estar credenciado ali para quê? Para que saia o diploma de validação daquele curso, tá? Então, por isso que eu digo para os senhores, né? Todas as escolas e universidades, elas devem passar pelo Conselho Estadual de Educação, senão elas não têm validade nenhuma. Elas não conseguem validar um certificado, se for uma escola, não consegue validar um estudo de um aluno, né? O aluno terá que voltar para o zero de novo. Então, é assim que funciona, então, o Conselho Estadual de Educação. Vai acontecer o quê? Eu vou querer criar uma escola, essa escola particular. Eu tenho que ver, né, qual é a minha clientela que eu tenho ali, eu tenho que justificar para o conselho por que eu estou querendo criar uma escola ali, qual é a necessidade daquela escola. Não tem outras próximas, as pessoas estão querendo uma escola particular naquele lugar ali, né? Então aí depois nós temos a normatização, né, que é todas as normas que o conselho exige para que seja criada uma escola. Então, o que nós nos atemos? Toda vez que chega uma escola nos liga ou nos manda um e-mail perguntando o que eu devo fazer para eu criar uma escola. Eu preciso olhar a Lei 320 de 18 de janeiro de 2012. Essa, então, dá todo o norte para quem quer criar uma escola, tá? Seja uma escola, uma universidade, seja um curso técnico, então ela está ali, com todos os documentos, tudo que precisa para criar uma escola, é a Lei 320, então, que nos dá esse norte aí, tá? Então, nós vamos pegar esse documento e nós vamos listar, né, todos esses documentos que chegaram até nós. Bom, mas o que eu devo fazer quando eu quero criar minha escola? Eu já tenho a justificativa, já tenho os documentos, eu já tenho o pedagógico, né, que é o quê? São os professores. E todos os professores, para eles atuarem numa escola, seja ela pública, seja ela particular, o que é necessário é a licenciatura, tá? Então, assim, ó, o professor pode ter pós, pode ter mestrado, pode ter toda a formação, mas o que para o conselho é válido para nós é a licenciatura, tá? Se ela não tem licenciatura naquela disciplina, não adianta ela ter um pós em outra disciplina que seja na mesma área ali de atuação. Por exemplo, na minha área, né, vou puxar para a história. Então, assim, ó, se eu preciso de um professor de história, mas eu tenho um professor meu que tem pós de filosofia, mas ele não fez história, ou fez um outro pós de história, mas não tem a licenciatura de história. Ele não vai poder dar aula de história, tá? Porque o documento oficial para nós no conselho é a licenciatura. Começa por aí. Então, assim, ó, é todo um aporte que a gente precisa ter para que a escola funcione de fato. É a questão do PPCI, é a questão do sanitário, né? Do alvará sanitário, do PPCI, da planta baixa da escola. Se tem uma estrutura hoje que nós estamos batendo bastante no conselho, a questão da acessibilidade, né? Então, é importante ter, então, a pessoa que tem deficiência, para que ela tenha todo esse aporte para ele chegar na escola e ir no segundo andar, e no terceiro andar, se a escola tem. Então, assim, é importante, então, que esteja dentro de toda essa estrutura para quando chegar no conselho, nós, então, fazermos o credenciamento dessa escola. Mas a pergunta é, reúno todos esses documentos, professora, e mando para onde? Para o conselho? Não. Né? Cada uma de um grupo de escolas, ele está ligado com uma Coordenadoria Regional de Educação, que nós chamamos de CRE, né? As CREs. Então, dentro do estado do Rio Grande do Sul, nós temos 30 CREs. Então,
eu tenho que ver, por exemplo, eu estou numa cidade que não é uma sede da CRE. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual é a CRE, que aquela minha cidade está representada ali. Eu junto toda essa documentação que está na 320 e aí eu levo lá na Coordenadoria Regional de Educação. Eu chego lá na Coordenadoria Regional de Educação e digo o que eu quero fazer. E aí, eles também são obrigados a dar toda a informação que que quem quiser abrir uma escola precise, tá? Então, o primeiro órgão que vai dar a informação para quem quiser abrir uma escola é a Coordenadoria Regional de Educação. E é para elas, então, que esses documentos vão chegar. Chegando lá na Coordenadoria Regional de Educação, se faz todo um aporte de documentação, ver se está tudo ok, aí ele segue para um outro trâmite, que é a Secretaria de Educação, né? Aí vem aqui para Porto Alegre, para a SEDUC, e aí a SEDUC novamente olha todos aqueles documentos ali. Então, depois que a SEDUC olha todos os documentos, vê se não falta nada, ela nos encaminha para o Conselho Estadual de Educação. E aí, recém, nós vamos estudar, né, se está tudo ok, os documentos da escola, e aí a gente vai credenciar ou não. A gente chama credenciar uma escola quando a gente está autorizando ela a funcionar, tá? Então, ela só pode começar a funcionar no momento em que ela é credenciada pelo Conselho Estadual de Educação. Enquanto isso, não. Uma observaçãozinha, professor. Estava observando bem o que está sendo falado, mas assim, eu tenho uma certa dificuldade para decorar as abreviações. Então, SEDUC, Secretaria Estadual de Educação. Tá. CRE. Coordenadoria Regional de Educação. Perfeito. E o SED? É o CED, Conselho Estadual de Educação. Tá, perfeito. Esses são todos os órgãos que estão relacionados a essa questão da criação da educação, né? E eu queria pedir perdão para vocês aqui que eu não apresentei a professora Angélica. Pois é, eu também. Por favor, diga a sua formação. Diga a sua formação. Tá bem, então. Eu sou professora de História, né? Eu sou nomeada em eu tenho 2 nomeações, sou professora de História, e na outra sou professora de Geografia. E hoje, né, eu estou atuando no Conselho Estadual de Educação, manhã e tarde, e à noite eu sou orientadora na Escola de Ensino Técnico Parobé. Eu sou formada em História, Geografia do Ensino Fundamental e História do Ensino Médio, e tenho pós-graduação em História, pós-graduação em Orientação e Supervisão e Administração, né, de Administração Escolar. Então, hoje meu currículo é esse, né? E essa formação que lhe credencia a trabalhar nessas assessorias técnicas e orientação, né? Isso, então assim, somente porque eu sou nomeada, vamos dizer assim, né, que a gente tem alguns setores que a gente pode caminhar dentro desses órgãos, desses segmentos. Então isso me trouxe, né, até a Secretaria de Educação, através de uma seleção onde eu teria que ser uma professora nomeada, né, de 40 horas, para que eu conseguisse, então, vir trabalhar na Secretaria de Educação. Por ser uma professora nomeada, eu também hoje trabalho no Conselho Estadual de Educação. E, voltando, né, como já havia falado no início ali, né, que a gente está sempre na luta, né, por melhores salários, e realmente o que o Jairo falou anteriormente ali, né, a partir da greve de 1980, então o nosso salário ele está sempre defasado, a gente está sempre na luta por melhorias, tanto na educação, muitas vezes, né, a gente luta não pelo salário, mas pela melhoria na educação, e está cada vez mais difícil, né, a valorização do professor no estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma pena, mas isso também, né, faria com que o professor se motivasse, ele estudasse mais, se formasse mais para dar uma melhor educação para todos os alunos do estado. Porém, eu estando dentro da escola, né, eu digo para os senhores que a educação no Rio Grande do Sul, ela é muito boa, sim, apesar de todos os impasses que a gente tem, e que em algumas escolas a gente até compete, né, vamos dizer, com a escola particular. Mas é uma pena, né, que o Rio Grande do Sul não valorize os seus professores, para que eles se formem melhor, motivassem eles a ter essa melhor formação. Pois né? Então, eu queria entrar nesse assunto aí, que eu acho que é um assunto importantíssimo, e eu observando de fora e convivendo com professores, né,
ao longo desses anos todos, desde de 1980, quando apareceu o problema de fato, né, quando os professores resolveram tomar uma atitude e reivindicar, isso começou a se tornar um assunto público. Então é um assunto que todo mundo tem opinião. Pode perguntar para qualquer cidadão na rua aí que fala desse assunto, professor, todo cidadão vai dizer, realmente, o professor ganha pouco, o professor precisa ser valorizado. Quer dizer, é consenso, eu posso dizer que quase que 100% da população, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, e do Brasil todo também, né, o Brasil como um todo, mas vamos falar de Rio Grande do Sul, é consenso que todo mundo sabe que o professor ganha pouco pela responsabilidade que tem, porque é o professor que forma o piloto de avião, é o professor que forma o médico que vai salvar a vida da gente, é o professor que vai formar o policial que vai cuidar da nossa segurança. Então, quer dizer, né, pela lógica da vida, o professor deveria ser o profissional mais bem valorizado. Existe um consenso, desde que o mundo é mundo, de que o professor precisa ser valorizado. Perfeito. Existe um consenso de que essas coisas não acontecem há anos. Isso não é problema do governo atual, não é problema do governo anterior, é lá atrás. Então existe uma cultura, parece que foi coada no Estado, que não se resolve o problema do professor. Ao mesmo tempo, os professores do Estado do Rio Grande do Sul têm um dos sindicatos mais atuantes, né, do nosso Estado aqui. Quem não conhece o CEPERS, da luta do CEPERS o tempo todo, não só o CEPERS, existem outros sindicatos aí também que defendem os interesses dos professores. Mas eu gostaria de entender, talvez a sua opinião possa até esclarecer um pouco mais, vendo de dentro, né? Eu vendo de fora, eu tenho uma opinião formada sobre isso, né? Eu faço uma conta para todo professor, é o seguinte, professor, eu digo o seguinte, quantos professores tem no Estado do Rio Grande do Sul? Sabe me dizer? Hoje não saberia te dizer. Eu também não saberia, mas eu sabia antigamente. Mas são muitos, tá? São muitos. Vamos supor, tá? Vamos supor que tenhamos 20 mil professores, que é muito mais. É muito mais. Então vamos botar para 40 mil professores. Vamos supor que tenha 40 mil. Acho que 40 mil também é exagerado. Também, acho que 25 tá bom. Vamos botar 25. Acho que 25 então tá vamos bom. chegar nos 25 mil professores. Vamos supor que tenhamos eleições esse ano para governo do Estado, que vai ter. Né? Governador do Estado é o cara que vai determinar quem vai ser secretário de Educação, portanto, né, ou secretário de Educação, portanto, vai ser a pessoa que vai decidir o futuro da condução da educação no Estado do Rio Grande do Sul. São 25 mil professores. Vou chutar esse número, tá? Eu deveria ter me informado antes, peço perdão. Eu também. 25 mil professores. São 25 mil famílias. Cada professor não tem uma família. Vamos supor que cada professor tem uma família de 4 pessoas. 4 vezes 25 mil? 100 mil? 100 mil. 100 mil votos decidem uma eleição para governador. 100 mil votos, ou seja, o professor pode decidir uma eleição se ele quiser. Ele pode escolher o representante que ele quer. Basta a conscientização de todo mundo que está envolvido nesse sistema. Basta todo mundo entender da importância do professor. Um professor unido pode decidir uma eleição. Aí eu fico me perguntando, eu sei que também eu pertencia a várias categorias profissionais, eu fui filiado aos sindicatos metalúrgicos, né? Eu sei como é que funciona toda essa dinâmica de sindicato, eu sei que existem interesses políticos, eu sei que tem outras coisas. Mas se o professor tomasse essa consciência e vivenciasse isso diariamente, de lembrar que ele pode decidir uma eleição, será que não começaria por aí a mudança para que finalmente começassem a valorizar esse profissional que é fundamental para a vida da gente? Eu queria a sua opinião aí a respeito disso. Pois é, Jairo, então, realmente, trazendo esses dados aí, né, essa quantidade de números, realmente ele decide, né? Só que o difícil é um grupo de pessoas votar, vamos dizer assim, no mesmo candidato, né? Então, assim, eles se dividem, e essa divisão é que nos enfraquece, né? Então, essa divisão de partidos políticos, de ideologias, isso nos enfraquece a nível da luta. A outra coisa que nos enfraquece a nível da luta, voltando lá para o CEPERS, né, é que quando a gente faz uma greve, né, o que acontece? Mais de 60% dos nossos professores do Estado, eles são contratados. Né? 60%, 70%.
os professores são contratados. Explica para nós a diferença de um professor nomeado e um contratado. Nós temos então assim, né, o professor nomeado, aquele professor que prestou concurso público e que foi nomeado para um determinado cargo, e aí passou-se lá os 3 anos de estágio probatório, e ele está então vinculado com o Estado, quer dizer que ele só poderá ser demitido caso ele venha fazer algo muito grave, né, até mesmo atentado contra a vida de um aluno, vamos chegar num extremo, né. Então, essa é a possibilidade desse professor ser desligado do Estado. E o professor contratado é aquele professor que não tem um vínculo através de concurso com o Estado. Simplesmente se foi para um banco de dados e aí ele foi contratado pelo Estado. Então, a hora que o Estado disser, olha, eu já não preciso mais do teu trabalho, ele poderá ser desligado do Estado, né? Então, e o que acontece? Nós temos no Estado do Rio Grande do Sul, olha, de 60% a 70% de professores contratados. O que acontece? Quando a gente começa uma greve, né, o CEPERS deflagra uma greve, quem é que faz a greve? A maioria das vezes são os professores que são nomeados. Por quê? Porque eles não são ameaçados de serem demitidos. E quando a greve começa, o governo já começa a enfraquecer a nossa greve, dizendo que por algum motivo os professores poderão ser demitidos. E em alguns momentos foram demitidos sim, né? A gente tem índices disso, né, que eles foram demitidos sim, por conta de estarem apoiando uma greve da sua categoria, os seus direitos, mas como era contratado, então eles foram desligados do Estado. Então, é uma das questões, professor, que o senhor, desculpa, Jairo, que tu falas, né, do CEPERS. Já fui professor. Sim, é professor também, né, saúde não está atuando, mas é professor também. Então, da nossa greve enfraquecer, da gente não conseguir aqueles objetivos, como outras categorias, né, começam uma greve ali, conseguem o que querem, nós começamos, e em seguida que as ameaças começam, principalmente para os contratados, a gente enfraquece. A gente pode começar lá com 5 mil professores, daqui a pouco nós estamos em 1.000, porque só ficaram os nomeados, né, os contratados tiveram que voltar para a escola. Por quê? Porque eles têm compromisso com o salário deles, né, como todos nós temos famílias e dependem, eu não julgo essas pessoas, né, eu acho assim, ó, cada um olha para a sua realidade, né, então eu não vou lá colocar meu serviço, meu trabalho fora, porque eu estou lutando por uma categoria que é a minha categoria, porém naquele momento eu não posso fazer isso, né, então eu não julgo esses professores que são contratados e que não apoiam, né, as greves atuais. E o que aconteceu de enfraquecer o nosso CEPERS, hoje é isso, a gente vê que é o grande número de professores contratados. Só que o que precisa acontecer, né, para que os professores sejam chamados, nomeados, porque o senhor vê que a todo momento aí tem concurso, né, do Estado, o Estado abre concurso, entra um novo governador, abre concurso de novo, faz os 2, 3 durante seu mandato, aí acaba não chamando, ou chamando meia dúzia daqueles professores ali, mas a gente também tem que entender, né, que dentro da hierarquia pública, nós temos uma base, né, onde estão os professores, classe A, né, então assim, enquanto a classe A estiver ali, não subir um para a classe B, eles não podem chamar ninguém, nenhum nomeado mais aqui. Por quê? Porque ele precisa liberar esse espaço para quem for para B. Eu não posso passar para C para B se alguém não sair da C. Então, é preciso limpar essa base aqui, que ela só vai ser liberada quando houver uma mudança de classe. Isso aconteceu há um mês atrás, né? Agora o governador, depois de 20 anos, ele decidiu fazer uma mudança de classe para nós professores. Apesar do valor mínimo de R$100, ele pagou pela nossa mudança de classe da A para B, né? Por cada 20 horas, ele não sei se vai chegar a R$100. Então, ele liberou alguém aqui da base da A, passou para B. Então, quer dizer que daqui, se ele passou 100 professores, ele pode chamar 100 no próximo concurso. Enquanto isso não acontecesse, que já faz 20 anos que isso não tinha essa mudança, né? Então, ele não podia chamar ninguém. Por isso que não se chamavam muitos professores. Agora pode. Por quê? Porque nós saímos da classe A, depois de 22 anos, eu saí da A para B. Né? Enquanto que, na realidade, no máximo a cada 5 anos nós deveríamos mudar de classe, né? Porque a gente falaria disso num plano de carreira, tá? Porque, fora isso, o que faz com que libere nessa classe aqui para que seja chamado um professor?
Ou o professor, ele morre, né? Ou ele abandona o Estado. Então, são as duas formas de vacância de cargo que a gente diz, né? Então, a vacância de cargo quando alguém morre, porque precisa desse alguém, ou o professor desiste do emprego público, ele pede exoneração, e aí ele vai, então, dar cargo vago para um outro professor. E agora, sim, o Estado tem cargo vago aqui por conta de quê? Da mudança de classe. Que o governador passou, então, hoje para classe A para B, ia para B para C, e assim sucessivamente. Tá? Então, são essas as causas, né, de hoje a educação está no caos que está. Bom, eu acho que deu para ter uma ideia um pouco geral, assim, né, e até um pouco específica também, a respeito da questão da educação no Rio Grande do Sul. Por causa dessas informações aí, hoje eu já enxergo a forma como é conduzida a educação no Rio Grande do Sul de outra maneira, né? Mas, professora, antes eu quero já fazer um encerramento, tem uma pergunta para fazer. Nós podemos, em outro momento, conversar um pouquinho mais específico, né, Jair? Porque hoje você não me trouxe um tema, dizer, vamos abordar tal coisa, mas a gente geral. Pode fazer isso. Que eu queria fazer uma apresentação. Mas eu queria saber se tem alguma coisa a mais para ser observado, se você quiser observar, mas depois eu quero fazer uma pergunta para encerrar. Não, eu acho assim, ó, que tem que ficar bem claro, né, que existem esses órgãos, né, da coordenadoria, que é local ali das cidades, que existe a Secretaria de Educação, que cuida de todas essas coordenadorias aí, e também tem o Conselho Estadual de Educação, que normatiza, fiscaliza, se tem alguma escola que não está cumprindo aquilo que se estabelece, pode ligar para o Conselho Estadual de Educação, fazer uma denúncia, né, então tudo isso são órgãos que a gente pode entrar em contato, que muitas vezes a gente não tem nem esse conhecimento, né? Ou até mesmo a promotoria, né? Porque hoje nós temos uma promotoria voltada para a educação também. Então, cada coordenadoria, ela tem um promotor, uma promotora, que está ligado com a educação. Isso começou a partir de um ano. A gente não tinha esse profissional voltado para a educação. Nós temos um promotor que conversa com o Conselho de Estado da Educação, que conversa com a SEDUC, que conversa com as coordenadorias, se preciso, com as escolas. Tá? Então já é também um ganho para mim nesse sentido, que nós temos um promotor voltado para a educação. Mas era isso, e qualquer dúvida, depois que surgir aí no canal, se alguém quiser mais informações, Jairo pode juntar tudo isso, e a gente faz de novo uma nova conversa aí, né, a respeito dos temas que ficarem alguma dúvida. Perfeito, eu agradeço, professora. Mas a última pergunta que eu quero fazer é o seguinte, agora é pessoal a pergunta. Por que escolheu a educação como profissão, como objetivo de vida? Bom, gente, assim, ó, eu sou humana, como diz, né? Então, tanto por humana é que eu trabalho como professor de história, que é das humanas, né? Mas realmente, assim, ó, quando eu comecei a minha faculdade lá em 1993, meu objetivo era ser da área do direito, né? E aí, por N questões, né, naquele momento, eu sou de Uruguaiana, né, começando por aí, lá nós tínhamos só a universidade, que era a PUC, né, então tínhamos poucos cursos, e alguns deles eram de educação, os mais fáceis, mas o direito nós não tínhamos lá, naquele primeiro momento. Então, eu entrei para a história, fiz o meu curso, dizia para o meu professor, não vou dar aula, não me vejo dando aula, tudo mais. Quando eu entrei para a sala de aula, né, que eu comecei a trabalhar com os alunos, que eu vi que eu podia não mudar a vida do aluno, né, mas fazer ele ter uma percepção diferente da sua vida, do que ele poderia conseguir para um futuro melhor. Então, assim, ó, o que me deixou na área da educação mesmo foi tudo isso. Então, assim, hoje eu trabalhando no Conselho Estadual de Educação, que eu estou vendo as normas que a gente cria ali para acessibilidade, para todas as áreas do conhecimento, né? Então, assim, ó, eu me vejo hoje trabalhando naquele direito, quase finalizando a minha carreira, né? Como realizando aquele sonho primário lá, né? Que eu tinha de ter entrado numa universidade de direito, né? Ter feito o curso de direito. Mas é gratificante trabalhar com educação. Então, assim, eu trabalho os 3 turnos, tem momentos que eu chegava em casa e dizia assim, mas eu tô muito cansada para ir pro 3º turno. Aí, quando chegava no 3º turno, parecia assim, que eu estava na manhã, recém iniciando a manhã,
porque é muito gostoso tu trabalhar com o ser humano, tu trabalhar com a energia, né, daqueles adolescentes, daqueles adultos, né, porque eu também trabalhei na EJA, Educação dos Jovens e Adultos, que eles buscam algo, né, e a EJA também é alguém assim que já está no mercado de trabalho e quer melhorar, então aquilo ali te dá uma energia muito boa, né, então trabalhar com a educação é isso. Diz, tu trabalha por amor. Não, eu trabalho porque eu preciso, né, preciso sobreviver, mas eu trabalho com amor, sim. Né? Eu acho que quem trabalha com educação tem que trabalhar com amor, porque tu trabalha com o ser humano. Uma palavra que tu diga num dia que tu não está bem, tu vai influenciar na vida da pessoa, né? Então, amor e salário. Muito bem, professor. Amor Muito e obrigado. salário, capaz, Obrigado. estamos à disposição, velho. Preciso que você confie em mim. Uma última vez.